As pessoas podem estar falando, não, eu sou multitarefa, eu faço mais de uma coisa ao mesmo tempo. Nós temos a capacidade de fazer ali 2 coisas ao mesmo tempo, mas essas coisas não podem estar usando o mesmo lado, o mesmo local do nosso cérebro. Fala pessoal, bom demais na conta? Meu nome é Bruno Penido. E o meu Aline Eloá. E esse é mais um episódio do programa Impulso. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui agora. Já te convido, tem vários outros episódios que você pode assistir. Vou deixar um card bem aqui em cima para você entrar na nossa playlist e ver todos os outros episódios que a gente tem aqui, tá? E para você que está chegando aqui agora, talvez você não saiba o que é o programa Impulso. Toda quinta-feira tem episódio novo aqui às 19h30. E Aline, para a galera que está chegando, o que é o programa Impulso? O programa Impulso, ele é destinado para a gente ter uma troca de ideias, ter insights. Nós falamos sobre pontos cruciais para o desenvolvimento de uma empresa e também para o desenvolvimento do empresário. Então, a gente aborda um pouquinho de tudo aqui. Legal, então você é empreendedor, você é empresário, é muito bem-vindo aqui, tá? Toda quinta-feira às 19h30 tem episódio novo. E já te falo, se você não quer ficar de fora de nada, já se inscreve, tasca o dedo no sininho aqui para você receber as notificações na quinta-feira quando tiver vídeo novo. Beleza? Isso aí. Então é isso. Aline, agora vamos lá. Essa semana, mais um episódio. O que você veio trazer para a gente hoje? Qual que é o tema? Hoje a gente vai falar sobre gestão de tempo e produtividade, que é um tema super importante para os dias de hoje, né? E que é necessário para qualquer ali dono de empresa ter essa habilidade. A gente decidiu trazer esse tema também porque é uma reclamação meio que constante, né? Cara, eu não consigo fazer tudo o que eu preciso fazer. Nossa, é muito difícil. Tá sobrando coisa e faltando tempo. N coisas que as pessoas falam, né? E aí fica aquela coisa. Será que dá para melhorar a minha performance? Será que dá para otimizar? Será que eu consigo ser mais produtivo? Né? A gente sabe que o mundo hoje está girando de uma velocidade diferente, né? E aí acaba que a gente faz muito mais coisas do que a gente fazia. Mas tem gente que está se atropelando. Hoje a gente, por exemplo, uma coisa que está acontecendo mundialmente é a questão das pessoas terem crise de ansiedade. Então, a gestão de tempo pode ajudar essas pessoas para gerenciar até mesmo a sua ansiedade. Sim, exatamente. Hoje está tudo muito instantâneo, é tudo para ontem, né? E aí a gente, de fato, muitas vezes nos fazemos várias cobranças que está relacionado justamente a isso, a gestão de tempo. Como eu estou, de fato, gerenciando o meu tempo? Porque é a forma com que eu utilizo o meu tempo que vai também influenciar os resultados que eu tenho. Exato. Né? Ali, então, para a gente começar, o que é gestão de tempo? Basicamente, a gestão de tempo é você utilizar da melhor forma o seu tempo, seja ali no seu ambiente de trabalho, porque nós temos algumas áreas da nossa vida, então a gente precisa ter consciência de que quando eu estou no meu horário de trabalho, eu preciso focar no meu horário de trabalho. Quando eu estou no meu ambiente familiar, por exemplo, na minha casa, eu vou focar o meu tempo no que eu tenho que fazer ali na minha casa, com a minha família. Então, a gestão de tempo é para isso, para você usar da melhor forma o tempo que você tem naquilo que você, em relação àquelas atividades que você tem que fazer, independente do momento, da área da sua vida que você está vivenciando. Uma vez isso foi uma situação real, uma pessoa fez uma pergunta, né, numa roda que eu estava participando, como é que ela fazia para dormir menos. Aí a pessoa falou assim, quer dormir menos? Mas por quê? Eu quero produzir mais. Ela falou assim, tá, e hoje quantas horas você dorme? Ela, 3h30. Eu falei, mas peraí, você dorme 3h30 e quer dormir menos? Então, assim, isso não é gestão de tempo. Não. Entendeu? Não. Isso aí. Inclusive, eu tenho um exemplo que ocorreu comigo. Quando eu fazia uma especialização em gestão de negócios, tinha uma disciplina que era de gestão de tempo. E eu estava estudando, na época eu trabalhava, né, dava aula, então eu trabalhava no horário comercial, dava aula à noite e fazia os meus estudos geralmente no final de semana. Então,
eu precisava fazer um trabalho sobre a gestão de tempo. E eu lembro que era de madrugada, eu usava muito a madrugada naquela época para, de fato, criar, fazer trabalhos, até mesmo o meu mestrado eu fiz durante a madrugada. Foi um hábito que eu desenvolvi ao longo da faculdade, né? Mas, enfim, estava lá eu fazendo o trabalho sobre gestão de tempo e eu lembro que eu tirei uma foto do livro e eu fiz uma postagem. Eu coloquei, né, estudando sobre gestão de tempo, aproveitando da melhor forma ali o tempo que eu tenho. Muito relacionado a isso que você falou, né, da pessoa dormir menos. E eu marquei o professor. Nossa, por quê? Eu fiz. Aí ele foi falou, isso não tem nada a ver com gestão de tempo. Foi muito engraçado. Eu falei, pronto, aprendi. Agora eu aprendi. Não é dormir menos, não é substituir as coisas, né? Porque tem coisas que, de fato, o ser humano, inclusive, você é empresário, você é empreendedor, você ser humano, você precisa ter o seu momento de descanso. Isso não é para te gerar prazer, isso é para o seu corpo mesmo, entendeu? O seu corpo necessita disso. A gente tem que dar um shutdown, ou seja, desligar mesmo, né? Aline, e aí, dando sequência, e os desafios que o empresário passa? O que você cita assim no que você já viu, né, no que a gente já fez aqui, você falou, cara, isso aqui é um desafio que o empresário tem em relação à gestão de tempo. Você tem algum que você possa citar? O empresário, assim, primeiro eu vou falar do ser humano e depois vou trazer uma visão também dos desafios do empresário, tá? Qualquer ser humano hoje tem o desafio de gerenciar o tempo em relação à quantidade de informações que nós temos acesso. Então, por exemplo, um celular é uma ferramenta muito boa, que nós utilizamos, mas, ao mesmo tempo, ela nos cobra coisas instantâneas. O WhatsApp, por exemplo, se você recebe uma mensagem, a maioria das pessoas já quer olhar. São poucas as pessoas que têm o controle de não, agora eu estou dedicado para outra coisa. A maioria vai olhar, ou vai ler ali e já vai ficar pensando sobre aquilo que leu, ou já vai entrar, já vai responder. Então, assim, as distrações que nós temos são muitas. Então, isso é um desafio muito grande quando a gente fala sobre a gestão de tempo. E o empresário, por outro lado, o que também impacta, né, para a gestão de tempo dele, é caso não tenha processos claros na empresa, a todo momento ele ser interrompido para resolver alguma coisa. Por quê? Se eu não tenho um processo, naturalmente as pessoas vão depender de mim para resolver algo. Então, isso também é uma coisa que é um desafio quando a gente fala da gestão de tempo, né? Pensando ali no dia a dia do empresário. Então, esse é um desafio. Mas pensando no geral, tá? Outros desafios que nós temos é, por exemplo, a questão de hábitos, de habilidades que cada um de nós desenvolvemos. Então, vou explicar um pouco. Disciplina. A disciplina é uma coisa que, para muitos, é um desafio. Então, se a pessoa ali ela desenvolve uma habilidade, né, de controlar e ter a disciplina, isso já vai ajudar muito na questão da gestão de tempo dela. Outros hábitos, fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso dificulta. Muitas pessoas acreditam que não, que é positivo, mas não, de fato não é. Então, assim, tem coisa, a mentalidade que a pessoa tem pode se tornar um desafio para ela. Se ela não acredita que ela pode melhorar no gerenciamento do tempo dela, ela não vai melhorar. Né? Então, tudo vai também na questão ali de como a pessoa ela, desenvolve os hábitos do que ela de fato acredita. Como você mencionou, o sono. O sono é uma coisa que impacta também na gestão de tempo. Você pode ter a falsa ilusão de que dormindo menos, né, você está ganhando mais tempo, mas, na verdade, a sua energia ela está menor, porque você não dormiu o tempo necessário para recuperar toda a sua energia. A nossa alimentação, por exemplo, dependendo da alimentação, você não tem uma energia também alta.
A alimentação também influencia. Então, todos esses são pontos que nós temos ali que é de dificuldade mesmo. E quando a gente fala de gestão de tempo, gera um grande impacto, tá? Então, assim, se hoje você acorda, tá com uma energia lá em cima, você vai fazendo as atividades ao longo do dia, metade do dia sua energia já está lá embaixo, você já não está com vontade de fazer mais nada, já está super cansado, alguma coisa está errada. Né? E o empresário é engraçado porque ele não tem muita escolha, né? Mesmo que ele esteja cansado, ele tem que continuar. Tem que fazer, às vezes não tem quem faça por ele. Exatamente, então ele tem que continuar. Então, nesses pontos, é crucial que ele olhe a alimentação dele, que ele pratique exercícios físicos. Muitos acabam dedicando tantas horas ali na empresa que esquece que precisa cuidar de si, né? E aí tudo isso acaba impactando na gestão de tempo dele e nos resultados também, porque ele às vezes não vai conseguir aplicar ali o máximo dele, porque ele já está um pouco esgotado, né? Então são pontos que geram um grande impacto aí quando a gente fala em gestão de tempo. Legal. E o que você pode passar para essa galera que está assistindo a gente de ferramenta para gestão de tempo? Você tem alguma que você pode citar para a gente? Sim, ferramentas tem várias, né? Tudo vai depender do que a pessoa ela vai ter mais afinidade, tá? Para utilizar. Então, vou citar aquelas que eu de fato gosto e que eu utilizo mais. Usa, né? Exatamente, que é a minha vivência, né? A minha experiência. Bom, aqui eu mais utilizo hoje é o Trello. O Trello ele é um sistema, é online, você consegue ter ele no seu celular com um aplicativo. E o que é ele? Lá eu consigo controlar todas as minhas atividades, eu coloco todos os meus compromissos, consigo colocar a data, consigo colocar o horário. Então, ele serve como uma agenda, porque ele monta uma agenda também. E lá também você faz como se fosse checklist. Você coloca as atividades que você deve fazer no dia e você vai ticando, né? Isso, para mim, super funciona, tá? Cada um vai, de fato, ali usar a estratégia que mais for adequada. Essa questão, por exemplo, do ticar, muitas pessoas não gostam de fazer ali uma lista de atividades que tem do dia. Muitas pessoas não gostam. Isso é um hábito. Você desenvolver, criar esse hábito, você vai ali fazer de forma automática. E isso também vai ajudar na questão da gestão do tempo. Mas a questão de você ticar, você gera em você a sensação de conquista. Exatamente. Então, isso já te dá um ânimo a mais. Quando você tica uma atividade, você parece que recarrega um pouquinho para ir para a próxima atividade. Então, e isso estudos comprovam, tá? Que de fato gera um efeito na nossa mente, como se fosse de conquista, e aí eu estou mais preparada para ir para a próxima atividade. Então, eu gosto de ticar. Ao longo do dia eu vou acompanhando, fazendo as minhas atividades e eu vou ticando. Então, o Trello é uma ferramenta que eu utilizo muito. E ele é legal porque, assim, você consegue usar para tudo, né? Você que monta mais ou menos como você quer trabalhar com ele. Ele não é uma coisa engessada. O que tem ele é colunas, né? Você tem colunas e aí você vai colocando os cartões. É uma gestão mais à vista, sabe? É o método Kanban, né? Isso, exatamente. Então, outra ferramenta é o Kanban. Muitas pessoas gostam de utilizar, que é uma ferramenta muito visual para você acompanhar o que tem que fazer ali no dia. Mas ainda falando sobre o Trello, é legal falar que, assim, primeiro, para quem é uma ferramenta que você pode começar porque você tem ela gratuita. Tem muita coisa sem você nem precisar assinar. No modelo gratuito já tem bastante coisa. E tem complementos, né? Os power-ups que você pode instalar, que, por exemplo, integra, pode ser uma agenda do Google. Tem muita coisa que você pode integrar que ele, digamos assim, você faz em um lugar, ele já recebe de forma automática. Então, assim, e é gratuito. É gratuito. É uma ferramenta assim, que eu gosto muito. Inclusive para a questão de processos na empresa. Funciona muito bem. Funciona muito bem. E tem empresas que automatizam alguns processos
através do Trello. Então, por exemplo, se fala muito de CRM, né? Sim. De você ter um CRM. Para quem não sabe o que é um CRM, tá, gente? O CRM, ele é pode ser uma planilha, pode ser o que for, mas ele é um lugar onde você faz gestão dos seus clientes. Gestão de relacionamento, gestão de compra. Você tem todos os dados ali, o Business Intelligence ali dentro ali, que é todos os dados de compra, enfim, como é que eu posso definir isso para ficar mais claro? Tudo sobre o seu cliente. Hoje tem ferramentas que você pode comprar, que você pode assinar para você fazer essa gestão desses dados, mas você também pode construir esses dados. Então ali, por exemplo, um lugar onde você vai escrever: falei com meu cliente hoje sobre isso e ele reclamou disso, ele falou disso. Você deixa anotações para que uma outra pessoa que for atender esse seu cliente consiga ver essa informação. Só eu quis abrir isso aqui porque o CRM é uma ferramenta que eu defendo muito, gera muito ganho. Então, e dentro do Trello você consegue construir um CRM de forma que o seu cliente, você captou ali um lead, né? Um cliente entrou em contato com você através de uma página de internet. Ele consegue alimentar dentro do Trello que você deve entrar em contato com essa pessoa. E aí vem toda... Gera uma atividade. Exatamente. Aí vem todo o seu processo, como você estrutura cada etapa desse processo. Você consegue criar isso dentro do Trello. Um funil mesmo. Então eu gosto muito dele, porque ele é versátil, você consegue fazer muitas coisas. E uma segunda ferramenta, que essa eu estou, né, me familiarizando ainda, mas eu tenho gostado muito dela, que também para a questão de processo ela ajuda muito, é o Notion. Esse eu comecei a dar uma olhadinha nele também. Ele é legal que... Ele é como se fosse uma plataforma onde você consegue depois colocar todos os seus colaboradores ali também, para que todos eles vão ali alimentando e melhorando os processos. E você consegue acompanhar tudo o que está acontecendo. A diferença ali do Trello, você consegue inclusive construir um cenário ali como se fosse similar ao Trello, na questão de você visualizar suas tarefas, tem calendário. Mas a diferença dele é que ele é aberto, então você cria o que você quer dele. Então isso vai te exigir de fato uma criatividade, isso vai te exigir ter claro como que é o processo que você quer. Uhum. Então ele é bem profundo. De início ele dá um pouco mais de trabalho para você ir aprendendo e conhecendo ele, mas depois ele gera um resultado muito bacana. Então essas duas ferramentas são duas ferramentas que eu tenho aí no dia a dia acompanhado. O Trello muito mais do que o Notion, mas o Notion é um que eu estou agora nesse momento também desenvolvendo. Legal, mas acho que pra galera iniciar aqui, pra quem não tem nenhuma, eu acho que um Trello, nossa, vai muito bem. É viciante. Legal. Mas você deu algumas ferramentas e técnicas de gestão de tempo. Você tem alguma para poder citar pra galera? Tenho. Técnica, tem várias também aí. Tem uma que é muito simples, tá muito simples mesmo, que é a técnica Pomodoro. Essa técnica, o que acontece? Você está, por exemplo, desenvolvendo uma atividade, você vai desenvolver ela de forma concentrada durante 25 minutos. E aí você coloca o seu cronômetro, o seu celular ali para cronometrar, para que, de fato, dentro desses 25 minutos, você foque apenas naquela tarefa. Deu 25 minutos, você para um pouquinho para descansar. Aí é coisa de 5 minutinhos que você vai parar, tá? Não é por um longo tempo. Para 5 minutinhos, toma uma água, toma um café, dá uma olhada no celular, né? Vê as mensagens que chegou. Passou 5 minutos, você volta novamente e concentra mais 25 minutos. Você faz isso 3 vezes. 3 sequências de 25 minutos, parando 5 minutos. Na última, aí você para um pouco mais. Aí você pode parar 15, algumas pessoas falam até meia hora, tá? O que isso gera? Primeiro, você está se comprometendo em focar o seu tempo ali naquela tarefa durante os 25 minutos. Então, você está criando esse hábito de fato focar, porque muitas pessoas, como eu mencionei, chegou uma mensagem, eu estou aqui fazendo a atividade, eu paro e olho.
Aí já foi um tempo desperdiçado. Então, isso ajuda a que você, de fato, se comprometa ali para fazer essas atividades de uma forma mais focada. E aí você vai fazendo esses ciclos. 25 minutos focado, 5 minutos de descanso. Mais 25 focado, 5 minutos de descanso. Essa é uma técnica que é muito boa de você começar a aplicar. Isso se você tem ali dificuldade com foco, né? Claro que você precisa tornar isso um hábito, né? Então, leva assim um tempinho de você de fato começar a aplicar e isso ficar como uma coisa automática para você. Para aquelas pessoas que têm já um foco mais assim definido, não vejo tanto problema da pessoa estender, sabe? Vou focar só 25 minutos? Não, a pessoa consegue estender muito mais. 1 hora, Mas 1h30, 2. Isso, mas isso vai depender muito, de fato, se a pessoa não consegue se distrair. Eu, por exemplo, em alguns momentos aplico a técnica Pomodoro, tudo vai depender do meu dia, das atividades que eu tenho. Mas muitas vezes eu estendo. Por quê? Porque eu desligo do externo. Eu não tenho dificuldade em desligar do externo. Eu foco. Tanto que, às vezes, eu estou trabalhando, você faz uma pergunta, eu estou tão focada que eu... Esquece. Eu não... E até mesmo essas distrações que nós temos no dia a dia, às vezes você está focado, vem a pessoa... É muito fácil da pessoa distrair, e aí muda o assunto... Sempre vai vir um problema, um B.O. Por que é interessante você começar a trabalhar isso do Pomodoro para desenvolver o seu foco? Porque quanto mais você se distrai, quando na verdade a gente se distrai, eu estou aqui fazendo uma atividade, eu parei, quando eu retorno, eu não retorno no mesmo nível ali de concentração. Eu tenho que, começar de novo, não é nem de concentração, de facilidade para desenvolver o que eu estava fazendo. Eu tenho que pegar, virar ali a manivela para ir depois pegar e entrar no mesmo ritmo que eu estava. Então, é muito ruim você ter muitas distrações. E aí, para aquelas pessoas que têm um foco grande, é legal não precisar ali ficar só 25 minutos. Pode estender um pouco mais. Tudo vai depender de como está o seu foco, como ele está desenvolvido hoje em dia, tá? Então, assim, acho que essa técnica Pomodoro ela é super simples de você aplicar. Existem algumas outras que têm alguns passos, né, que você pode seguir, mas algumas envolvem a questão de você planejar. Então, eu vou planejar as minhas atividades e aí eu vou acompanhar, ver se realmente eu estou fazendo. Essas são algumas outras técnicas que existem, né? É uma técnica, eles chamam, né, fazer acontecer. Então, ela tem ali 5 passos. O primeiro deles é você identificar o que você de fato tem que fazer no ambiente ali que você está. Depois você vai olhar quanto tempo que você tem para dedicar naquela atividade. Então, são passos que, para quem vai iniciar, eu acho que até ela pegar ali o jeito pode ser um pouco mais complicado. Mas a técnica Pomodoro é a mais simples assim, que eu vejo e que eu conheço hoje em dia. Legal. E o que você pode citar de rotina, de hábito, que as pessoas podem aderir e vai ajudar, né, na questão da gestão do tempo? Primeira, o hábito, né, e a rotina. Você planejar o seu dia. Isso já por si só ajuda muito. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade em planejar o seu dia. Nós falamos muito, né, a questão de você ter objetivos, você ter metas pessoais. Muitas pessoas têm dificuldade de criar ali as metas. E quando a gente fala de meta, é meta porque você tem que ter ali uma especificidade, você tem que ter uma data definida de quando você vai entregar. Então, muitas pessoas têm. E, ao mesmo tempo, de criar essas listas de tarefas também. Porque se eu tenho um objetivo, eu tenho que ter os passo a passo que eu tenho que fazer para atingir aquele objetivo. E aí muitas pessoas não gostam, acham chato criar essa lista, tá? E, digo mais, por que não gostam? Porque na maioria das vezes a gente vai fazer uma lista, nós colocamos muitas coisas, porque a gente acha que a gente é o super-herói, né? Vai dar conta de tudo. E aí você coloca 1000 coisas na sua lista, chega no final do dia você não conseguiu fazer metade. Isso te frustra. Então, automaticamente, você prefere não fazer uma lista. Você foge dela. Exatamente. Então, quando você for fazer uma lista, você precisa ser realista.
o que de fato é possível. E para fazer lista, a gente sempre indica também deixar períodos sem nada, porque vão surgir situações para você resolver ali no meio do caminho. Alguma coisa, sempre aparece. Então você deve fazer blocos onde você não tem nenhum compromisso. E se não surgiu nada, aí você pode adiantar uma outra tarefa, né? Você vai o que fazer sempre vai ter, né? Então você vai administrando isso. E pra galera que tá na pressão, que é multitarefa, tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, o que essa galera faz? Então, ser multitarefa, né? Nós não somos, na verdade, multitarefa. Isso é uma coisa que se criou porque a gente quer ser mais produtivo e aí, de fato, as pessoas entenderam que faço mais de uma coisa ao mesmo tempo. Inclusive aquele trocadilho de que a mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. 2 coisas ao mesmo tempo, 3 coisas. No trabalho, na nossa vida profissional, nós não conseguimos fazer, de fato, 2 coisas ao mesmo tempo. É impossível. Você está fazendo uma coisa, você tem que parar para fazer outra. Por mais que você tenha a sensação de que você está sendo rápido, estou fazendo aqui ao mesmo tempo, não, você está sempre trocando de atividade, ou seja, você está perdendo um tempo nesse momento de troca de atividade. E aquilo que eu falei da manivela, acontece o mesmo. Quando eu estou aqui, estou fazendo uma coisa, vou para outra, primeiro eu tenho que pegar no tranco ali para conseguir produzir o meu máximo, ter a maior produtividade minha naquela atividade. Aí eu passei para outra, eu volto de novo lá embaixo, porque eu tenho que ir desenvolvendo para depois chegar no meu máximo da minha produtividade. Então, se eu fico intercalando entre tarefas, na verdade eu estou sendo improdutivo, né? E essa sensação de ser multitarefa vem muito da questão do computador. Porque a gente tem a sensação de que o computador faz várias coisas ao mesmo tempo. Tem várias telas lá abertas. É tudo muito rápido no computador. E a gente não é um computador. Então não é possível. A nossa mente não consegue trocar de uma tarefa para outra assim. Ela leva um tempo para ela processar e, de fato, engatar ali na tarefa que você está. E uma observação também que eu quero fazer é que, assim, as pessoas podem estar falando, não, eu sou multitarefa, eu faço mais de uma coisa ao mesmo tempo. Nós temos a capacidade de fazer ali 2 coisas ao mesmo tempo, mas essas coisas não podem estar usando o mesmo lado, o mesmo local do nosso cérebro. Então, assim, no trabalho eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, porque eu estou usando o meu intelectual de fato. Agora, na minha casa, se eu estou lavando uma louça e ouvindo uma música, ok, eu não estou usando as mesmas coisas do meu cérebro. Então, aí eu sou capaz. O que as pessoas se enganam é justamente isso, dizer que é multitarefa, porque dá essa sensação de que eu consigo, de fato, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas não. Então, isso é um mito que existe e que muitas pessoas se cobram em ser multitarefas, sabe? Sim. Muitas pessoas se cobram, mas na verdade não tem nenhum ganho. O ganho maior ali é se de fato a pessoa desenvolver o foco dela para de fato dedicar o tempo que ela precisa naquilo e não deixar distrações roubar o tempo dela. E esse é o principal, isso vai trazer uma maior produtividade, né? E você comentou de hábitos também, né? Tem bastante coisa, eu gosto de falar desse tema. Um hábito que eu acho que é riquíssimo também é, de fato, os exercícios, trabalhar a sua energia. Então, os exercícios, a alimentação, o seu sono. É legal você entender. O sono, cada pessoa tem uma necessidade. Não é que todo mundo é igual. Existem os estudos lá de dormir 8 horas, mas algumas pessoas não precisam de 8 horas. Às vezes ela precisa de 6 horas. E tá tudo bem. Então, vai você identificar, de fato, quanto tempo você precisa dormir para, de fato, você descansar 100%. Tá? Então, não dá pra gente falar, não, a regra é essa. Mas você entender isso também vai te ajudar para sempre você ter uma energia ali mais elevada. Né? Legal, a gente tá falando, então, aqui, basicamente, de ter equilíbrio, né? O que você considera equilíbrio para uma pessoa normal? Equilíbrio em que sentido? Equilíbrio no
tempo, ou seja, no que eu preciso fazer e no que eu tenho disponível para fazer. Tá. Uma coisa que é muito interessante, eu já vou te responder essa do equilíbrio. Você precisa saber a questão da prioridade. Porque o ter equilíbrio é uma coisa que é dificílimo da pessoa conseguir. Nós temos várias áreas da nossa vida. Então, se você quiser ter o equilíbrio em todas as áreas da sua vida, cara, você vai ficar louco. Você sempre vai ter a sensação de que você está falho em alguma coisa. Sempre. Porque a gente não consegue. O que a gente precisa entender é isso. Tá, o equilíbrio, na verdade, o que eu preciso é eu me sentir bem e dedicar o meu tempo no que de fato é prioritário. Porque às vezes eu dedico o meu tempo, vou dar um exemplo. Se você pega o seu celular e você entra numa rede social, eu vou ficar 5 minutinhos aqui na rede social. Sei. Se passa meia hora, 1 hora e você não viu o tempo passar. Isso é verdade. Entende? Então, o que é prioridade? É você ficar, tudo bem, se for prioridade para você ficar nas redes sociais ali. Mas se você tem outra prioridade, você tem que dedicar o seu tempo nessa prioridade, para que você fique bem. E é engraçado porque, assim, nós temos alguns transmissores, né? Por exemplo, a dopamina. É algo que é o hormônio, a gente fala da felicidade ali, né? Da satisfação. Então, quando eu estou no celular, ali mexendo, ele está me gerando esse hormônio da satisfação, do prazer, vamos dizer assim. E por isso vai passando. E eu estou só gerando isso em mim. Então, eu nem vejo o tempo passar. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque só ele não vai gerar, talvez, o resultado que eu de fato desejo. Então, eu tenho ali que analisar isso. Quanto tempo eu estou dedicando numa coisa que está me gerando um prazer, mas eu estou deixando de lado algo que é prioritário e que depois eu vou me cobrar porque eu não fiz aquilo. Né? Então, falando do equilíbrio, o principal é você analisar o que é prioritário, para você se sentir bem. Porque o equilíbrio você não vai conseguir. Você, em momentos da sua vida, você vai dedicar para áreas específicas que naquele momento é prioridade para você. Eu acho que não haverá equilíbrio, mas pode criar-se uma estabilidade, né? Essa estabilidade é justamente o você estar bem com você. Boa. Que no final das contas é isso. Você não ficar se cobrando porque talvez não conseguiu algo e aí gerar uma ansiedade, né? Gerar outras frustrações. Então, assim, como eu mencionei, do equilíbrio em si ser algo que eu acredito que um ser humano normal não conseguiria ter esse equilíbrio. Por quê? Vou dar um exemplo meu. Quando eu tinha 20 anos, eu estava muito focada nos meus estudos e no meu trabalho. Muito. Eu focava tanta energia nisso, porque aquilo era prioridade no momento, que a família eu quase não via. Então, não existia um equilíbrio, mas porque naquele momento eu precisava estudar, eu precisava trabalhar. Era a prioridade naquele momento. Hoje inverteu. Inverteu entre aspas, né? Mas assim, eu tenho tempo muito maior hoje com a família do que lá atrás. Por quê? Porque as prioridades mudaram. E isso acontece ao longo da nossa vida. É natural. Então, eu tenho que ter essa consciência de que nesse momento meu de vida, a minha prioridade está aqui. O que não pode é colocar 100% da minha prioridade só em uma área da vida, porque daí eu estou afetando as outras e aí eu gero um outro problema. Então, para o empresário, se ele colocar 100% da energia dele, do foco dele na empresa e ele não olhar para a esposa, para os filhos, isso vai gerar um outro problema. Vai se tornar uma ex-esposa. Exatamente. Então, eu tenho que ter um mínimo de tempo para as outras áreas da minha vida ali, que ainda talvez não estão tão elevada a prioridade, mas eu tenho que ter um mínimo de tempo para que aquela área também esteja saudável, sabe? Então, é esse o ponto que a gente tem que ter consciência. Legal. E acho que nisso cabe até mesmo mentalidade. Sim.
porque quando a gente fala de prioridade, você sabe, cara, isso aqui eu preciso ter isso para atingir isso. Então eu estou linkando o objetivo, né? E a mentalidade, eu acho que é uma coisa que é extremamente profunda e que a pessoa constrói, que ninguém nasce com mentalidade. A mentalidade é a soma de todas as suas experiências e aquilo te molda, né? Então, a mentalidade aqui é que vai te construir para falar, cara, ó, vou focar nisso, opa, peraí, eu tenho que sair disso. Você entrou numa coisa muito interessante. As redes sociais, antes, era somente foto. Não tinha vídeo. Uhum. E hoje já é o inverso. O que menos tem é foto e mais vídeos curtos. Então, ou seja, a sensação é consumir mais um, consumir mais um, consumir mais um, consumir mais um. E aí o tempo vai passando. Então, as pessoas querem consumir isso. Só que aí, ou seja, a gente consome mais do que a gente de fato talvez precisaria. Não tem o controle, né? Tudo bem se você ficar por certo período. Mas você não tem o controle, então você dedica muito tempo para algo que talvez não vai gerar o resultado que você deseja. E isso é a gestão de tempo. Você ter esse controle do que você está fazendo com o seu tempo. Sabe? Legal. Aline, e o que você pode recomendar para a galerinha que está assistindo a gente aqui? E que você, recapitulando, né, tudo isso que você falou, que tem bastante coisa, para a galera colocar em prática mesmo. Talvez ali um passo a passo, começa por isso, vai aqui. E se a pessoa está assistindo aqui agora, fizer o que a gente está falando, ela vai ter resultado. Mas e um passo lógico aqui para eles? E vamos compilar isso aqui tudo para eles poderem aplicar. Primeiro, analisar como você está gastando ali seu tempo. No que você está colocando seu tempo. Analisar se é no que de fato você deveria estar colocando tempo. Até vou te interromper. Cabe um negócio legal que eu fazia, faz um tempinho que eu não faço. Eu escrevia todas as coisas que eu tenho o hábito de fazer, seja um hábito frequente ou não, né? E eu dava uma nota de 0 a 10 para essa coisa. Falava, isso. Tem atividades que eu não gostava, né? Algumas coisas de rotina que eu não gosto, mas eu preciso. Porque envolve até mesmo a higiene. Pô, peraí, eu preciso limpar isso, eu preciso lavar isso. Então, eu dava uma nota baixa, mas eu falava, mas eu preciso. Eu preciso lavar louça. Né? Xiaomi, se você está me vendo aqui, vamos criar um robozinho que lava a louça. Então, eu comecei a ver que eu tinha alguns hábitos que tinham uma nota extremamente baixa. Eu falei, cara, se é baixo, se não me gera nada, por que eu continuo fazendo? Vou tirar. E aí, quando você toma consciência do hábito, você fala, quando você vai exercer aquilo, você fala, opa, você dá um passo para trás. Não, eu não vou fazer isso. Eu me comprometi a tirar isso. Então, quando você toma consciência, a consciência é o quê? Sai do inconsciente, vai para o consciente, então você está vendo. Aí eu falo, opa, isso não. Eu me ajudou pra caramba, tá? Então sim, esse é um exercício que é muito legal. Inclusive, a gente fazia, né, isso em uma época. De fato, a maior parte das coisas que a gente faz, a gente não tem a consciência do que está fazendo. Então, eu não sei. Muita coisa no automático. Eu não sei aonde, de fato, eu estou dedicando o meu tempo. Aí, quando você começa a planejar a sua agenda também, de fato, ver se você fez o que tinha planejado, se era também, às vezes, aquilo que era para fazer. Então, isso são coisas que ajudam muito. Então, primeiro é, de fato, observar no que você tem dedicado ali o seu tempo, onde você está colocando o seu tempo, de que forma. Depois vem para planejar, de fato, o seu dia. Um dia antes, olha, eu tenho essa tarefa para fazer, que são coisas importantes. Aí você faz uma análise, de fato, do que é importante, do que é urgente, do que é circunstancial. Existe a tríade do tempo, que ela fala sobre isso. Você saber identificar o que de fato é importante, então é o que eu devo fazer. O que é urgente é
em algum momento foi importante e você não fez, seja porque você não gosta daquilo, seja porque você não queria fazer, você foi empurrando com a barriga negligenciar, enfim. até o momento que ela se tornou urgente. E a circunstancial é algo que você não deve, de fato, fazer, né? Então, analisar também nas suas tarefas aonde se encaixa. Depois das listas de tarefa, aí é você também trabalhar a questão do hábito. Você desenvolver o hábito de fato, observar, fazer a sua lista, acompanhar, para você ver novos resultados. E novos hábitos. Então, essa seria a sequência aí para alguém colocar em prática, né? Sim. E Aline, a gente tem uma novidade também, né? E agora, nós temos um curso aqui de gestão de tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho dele, o que as pessoas estão assistindo aqui. A gente vai deixar um link aqui embaixo também. O que essas pessoas podem esperar desse curso? Então, nesse curso a gente aprofunda muito mais, né, sobre vários pontos do que eu falei aqui, sobre a disciplina. A gente se aprofunda no hábito, você criar hábitos ali que vão te levar para o sucesso. Como você ter resultados extraordinários na sua vida, seja ela profissional, seja na pessoal. A gente traz estudos também para, de fato, comprovar, por exemplo, ser multitarefa. Estudos que comprovam que não é algo que é positivo, né, para o seu desenvolvimento. E tem também uma linhagem para entender um pouquinho esse processo químico que acontece no nosso corpo. Por quê? Existe hoje a procrastinação. Né? Quando a gente fala de gestão de tempo, está muito ligado a ele a procrastinação. Nós tendemos a procrastinar muito. Então, nesse curso a gente fala também sobre isso e como você pode ali aplicando estratégias e técnicas para, de fato, quebrar essa questão da procrastinação. Show de bola. Durante um bom tempo as pessoas, né, a gente já entregou esse curso de forma presencial, né? E a galera pedia, cara, quando é que vai ter outro? Quando é que vai ter outro? Quando é que vai ter outro? Não, em breve, em breve, em breve. E a gente agora está fazendo ele de forma online para as pessoas poderem assistir no tempo delas, do conforto da casa delas, né? Então, se você aí quer saber mais sobre esse curso, tem também o nosso WhatsApp aqui, você pode trocar uma ideia com a gente. Isso aí. Aline, tem mais alguma mensagem que você quer deixar para a galera aqui, o pessoal que está assistindo a gente? Que mensagem que você pode deixar para eles aí, para a gente fechar com chave de ouro? Acho que a mensagem principal é, de fato, você dar atenção para a sua gestão de tempo, no sentido de que agora você entende de que o tempo está relacionado à vida. Né? Então, assim, o que eu estou fazendo com o meu tempo, na verdade, é o que eu estou fazendo com a minha vida. E não tem nada que seja mais importante do que a nossa vida. Né? Então, aproveite o seu tempo da melhor forma, porque você vai estar, de fato, aproveitando a sua vida da melhor forma. Então, acho que esse é o principal recado assim, que eu poderia deixar para todos. Legal. O presente é um presente. Exatamente. Não, legal. Pessoal, então, obrigado, Aline, por ter trazido esse conteúdo incrível aqui. E é isso, a gente está chegando aqui ao final aqui, mas convido você, toda quinta-feira, tem episódio aqui novo às 19h30. Já se inscreve, tasca o dedo no sininho, que eu vou falar isso todo vídeo, tá? Vocês podem achar ruim, mas eu vou falar em todos. Eu quero que você se inscreva aqui, porque tem muita coisa pra gente falar aqui, tem muita coisa ainda pra gente poder entregar. Sim. E curte também, né? Gostou do episódio? Larga o dedinho no like aí. Então é isso, gente. Obrigadão. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.